Oi, tudo bem? Hoje eu vim bater um papo com vocês sobre uma campanha que eu acompanhei no Instagram que está acontecendo e eu achei muito interessante, eu achei que vale a nossa reflexão. Então eu resolvi vir aqui falar um pouquinho, falar o que eu acho, o que eu tenho refletido e como eu tenho conduzido isso com a Helena. Bom, a campanha em questão é sobre aquela que diz que criança não namora, nem de brincadeira. E eu acho que esse termo, namorar e tudo mais, às vezes é uma coisa até pequena, perto do que a campanha propõe e do quanto eu acho que nós, como pais, temos um papel importante na manutenção da infância, que ela se prolongue. Então eu acho que a gente tem muito que refletir, muito que conversar sobre isso. Tudo começou, a minha grande reflexão, quando recentemente a gente foi num teatro com a Lelê. O teatro era infantil, era uma peça para criança das princesas. Então a dinâmica era a seguinte: determinada princesa entrava, então vamos supor, a Bela entrava, falava, fazia um pouquinho das falas do filme, cantava alguma música e aí encerrava e dava lugar para outra princesa. Esse encerramento de cada princesa se dava sempre com um beijo num príncipe. E eu fiquei muito incomodada com aquilo e eu falei pro Diogo, qual a necessidade de um teatro infantil para criança se fazer essa dinâmica de que a troca se dá com um beijo? Eu achei desnecessário, eu achei que não precisa, eu achei que a criança não tem por que ficar presenciando isso de alguém tão referência para elas, que são as princesas. Eu acho que a gente começa aí uma adultização da infância, não tem necessidade. Obviamente, as crianças presenciam certos carinhos e afetos dos pais em casa, e na verdade eu acho que para isso a gente também tem que ter limite. Eu acho que uma coisa é dar um beijinho de oi, de tchau, outra coisa é a gente exceder ali uma demonstração de afeto também desnecessária, sendo na frente de uma criança. A gente está expondo a criança àquilo e a gente pode reservar esses momentos para quando está o marido e a mulher, para a hora que a criança está dormindo. Eu acho que a gente tem que se preocupar com isso sim. E coincidentemente no teatro tinha umas meninas um pouquinho mais velhas que a Lelê, não muito não, mas um pouco mais velhas que a Lelê, sentadas no banco de trás. E elas passaram o teatro inteiro assim, nossa, que beijão, nossa, essa princesa deu um beijo muito grande. Então assim, você vê que elas estavam com isso, já prestando atenção, com esse lado mais aflorado. Porque são um pouquinho mais velhas, porque já entendem um pouco mais, de repente tem alguma brincadeira na escola. E eu e o Diogo, a gente ficou extremamente incomodado com isso. O Di mais com as meninas de trás e eu mais com a atitude da organização do teatro para com as crianças que estavam ali presentes. E isso me levou a refletir assim numa série de coisas, e na verdade coisas anteriores que eu também já refletia, coisas que eu julgo ou não adequadas à idade da Lelê, e aí eu permito ou não que ela faça. Mas eu vejo muitos pais que deixam certas coisas que parecem ingênuas, na verdade sem julgamento, mas eu acho que certos pais não refletiram a importância ou a grandeza que isso pode ao longo do tempo ir trazendo para a criança. Nós, como pais, temos um papel muito importante nessa manutenção. E eu acho que quanto mais a gente prolongar a infância, prolongar essa inocência, essa pureza, as brincadeiras de criança, mais a gente está dando para os nossos filhos. Eles estarão ganhando. Uma outra pressão que a gente vive é da mídia mesmo, e da indústria dos brinquedos. Eles tentam o tempo todo vender algo pra gente como natural, tem produtos destinados à criança, então assim, por exemplo, maquiagem infantil, esmaltes infantis, sapatos de salto. De novo, não quero julgar os pais que usam, mas eu acho que a gente precisa refletir o que essas coisas acabam trazendo para as crianças. As crianças, de um modo geral, elas gostam de reproduzir o que elas veem os pais fazendo, o que elas vivenciam
em casa, na escola, ou com aquelas pessoas que elas tomam como referência. Eu mesmo tenho uma grande preocupação disso com a Helena, porque vocês sabem que eu amo maquiagem, eu vivo maquiada, então assim, o tempo todo ela vê eu me maquiando, eu retocando, a minha gaveta de maquiagem, e obviamente desperta uma curiosidade, um interesse nela. O que eu faço é conversar, falar pra ela que ainda não tá na idade, e que quando eu achar que ela tiver grande o suficiente, eu vou ser a primeira a dar, a deixar ela partilhar das minhas, mas que eu acho que ainda não é o momento. Por enquanto ela entende, mas eu sei que à medida que ela for crescendo, ela vai querer procurar um pouco mais isso. E aí que eu acho que entra nosso jogo de cintura. Eu acho que a gente não pode nem proibir de uma forma assim muito veemente, que desperte um interesse ainda maior da criança, e nem estimular tão cedo. Eu acho que a gente deve agir com naturalidade, tratar dos assuntos com naturalidade, seja da maquiagem, seja do namoro, né? Às vezes a criança aparece da escola falando, eu tô namorando. Então eu acho que não é nem aquela coisa de sentar a criança e vamos conversar, isso não pode acontecer, e nem sei lá, eu já vi pais que compram brinquedos, compram presentes pro namoradinho da filha ou do filho. Enfim, eu acho que nem estimular e nem proibir demais. Eu, na minha conduta, acho que essa é o melhor que a gente pode fazer, e sempre conversar abertamente. Porque se você parar pra pensar, determinadas coisas a gente não permite porque não tem cabimento. Vamos supor, uma bebida alcoólica. Você fala pra criança, se ela tiver um interesse, quero provar. Não, filha, isso você não pode provar. Da mesma forma, eu acho que a gente tem que agir com aquilo que a gente acredita. Não, olha, não tá na hora de uma maquiagem, não tá na hora de um esmalte. Eu faço assim aqui em casa. E eu também já conversei com familiares próximos na questão de brinquedos. Então assim, eu não quero que a Lelê ganhe uma maletinha de maquiagem. Então todo mundo sabe disso e eu evito essa exposição dela. Já chegou aqui em casa, por exemplo, o Press Kit com batom. Press Kit, pra quem não sabe, é um produto que nós blogueiras recebemos pra fazer a divulgação. Então já chegou aqui em casa batom, aliás, recentemente. Eu não deixo nem ela ver e passo pra frente. Não quero que ela faça uso. As minhas coisas que ela pede, eu deixo ela passar manteiga de cacau, aí ela mata a vontade dela, e é o que eu mais uso, então é o que ela mais me vê passando, e aí ela passa também, mas aquilo não tem cor. E assim eu vou levando de forma natural, mas sem deixar que ela faça uso do que eu acredito que não está na fase dela. Então, de uma forma geral, meu vídeo não é pra julgar ninguém, não é pra condenar a mãe que deixa a filha passar maquiagem, ou a mãe que deixa andar de salto. É simplesmente pra gente refletir. O que você acredita, o que você quer pro seu filho e como a gente pode conduzir isso de forma leve, mas ao mesmo tempo privando eles de certa adultização. Eu acho que começa na roupa, acho que criança tem que usar roupa de criança mesmo. Acho fofo, por exemplo, alguma coisa tal mãe, tal filha, mas aí eu acho que a gente, muito mais fácil pra gente se, entre aspas, infantilizar um pouquinho usando um vestido mais meiguinho, alguma coisa assim, do que a criança usar um body decotado, com as costas decotadas, sabe, assim, eu não sei, eu não tô querendo julgar, entendam isso. Eu só tô querendo propor uma reflexão, porque existem certas coisas que as crianças não precisam. Por exemplo, sutiã. Eu não sei se vocês sabem, mas em lojas infantis existem conjuntos de calcinha sutiã. Eu, sinceramente, acho uma coisa absurda, assim. Eu acho que o sutiã a gente usa pra dar um suporte, pra amparar o nosso seio, e criança simplesmente não tem. Então ela não precisa disso. Uma coisa é quando a menina tá ali com seus 10, 11 anos, já tá, né, assim, aparecendo, um pouquinho marcando na blusa, e aí faz todo sentido usar. Outra coisa é uma menininha, criancinha de 2, 3, 4, 5 anos. Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, porque certas coisas parecem muito ingênuas, e no momento é até bonitinho, mas acabam levando a uma coisa que não está na fase delas ainda. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês reflitam. Quem tiver mais ideias, quiser conversar sobre o assunto,
comentem aqui embaixo. E é isso. Um beijo, não esqueçam de curtir. Tchau, tchau!